As inundações são uma das formas mais imprevisíveis de isso acontecer, e também uma das mais catastróficas. Aconteceram sem aviso prévio. Neste vídeo, você verá como a água levou tudo em seu caminho. Estamos na estrada, transformando paisagens e vidas em questão de minutos. Junte-se a nós para descubra as inundações mais chocantes e repentinas registradas em vídeo. O sul da Índia é um território onde a natureza se manifesta em contrastes. Montanhas abissais cobertas por selvas densas, chuvas de monção intermináveis, e solos que, às vezes, já não conseguem suportar mais nada. Numa área montanhosa remota de Tamil Nadu, em Nadu, os dias tempestuosos eram uma constante na paisagem. O som incessante da chuva, a melodia já se tornara familiar. No entanto, naquele dia, a calma era quebrada por uma fenda seca. A montanha, saturada de água, começou a ceder, e uma torrente de lama e rocha se desprendeu como uma avalanche, inundando as encostas e destruindo tudo. Nas imagens capturadas por uma câmera de segurança, é possível ver como a força da água desce violentamente pelos degraus, desencadeando uma inundação devastadora. O deslizamento de terra foi uma demonstração o poder brutal da natureza. As chuvas intensas, causadas pelo ciclone Fengal. Eles desencadearam um deslizamento de terra que arrastou casas e estradas. Felizmente, a comunidade. Eles reagiram a tempo, evacuando as áreas mais vulneráveis. O aviso foi claro. Nessas áreas, a natureza não pede permissão para desencadear sua fúria. Mais uma vez, voltamos à Índia, um país onde as chuvas de monção parecem não ter fim, trazendo consigo a ameaça constante de devastação. No distrito de Mandi, perto do mercado de Tunag, as colinas ao redor da área testemunharam o caos indescritível, enquanto os habitantes e comerciantes realizavam suas tarefas. Assim que a rotina diária começou, o chão começou a tremer e uma torrente de água e detritos desceu sem piedade, vinda das montanhas. Em questão de minutos, as ruas do mercado estão. Eles se transformaram em um rio de lama e lixo, engolindo tudo ao seu redor. As imagens são de partir o coração. A água, carregada de detritos e árvores arrancadas, invadiu casas e lojas. A estrada foi bloqueada, deixando os moradores isolados, presos sem acesso à ajuda necessária. A Índia, com seu terreno montanhoso e sua chuvas torrenciais, é um território que enfrenta não apenas esse tipo de ameaça, não apenas com frequência, mas agora, devido às mudanças climáticas. Esses fenômenos estão se tornando ainda mais letais. Imagine que você está em casa, tentando salvar o pouco que restou após um desastre de grandes proporções. Uma enchente atingiu sua casa enquanto você dormia. Foi isso que aconteceu com uma família em Nova Jersey, caminhando por um porão coberto de água suja, com o nível da água quase chegando aos seus tornozelos. Mas o pior ainda estava por vir. De repente, uma parede desabou e uma onda gigantesca de água irrompeu com força brutal, arrastando tudo em seu caminho.
A correnteza era tão violenta que não houve tempo para reagir. Num piscar de olhos. Ao verem isso, o porão se transformou em um rio caudaloso. Móveis, caixas e entulhos flutuavam descontroladamente. Arrastada pela fúria das águas, o lugar ficou irreconhecível. Prateleiras derrubadas, tudo virou um caos absoluto. A única opção era: fuja antes que a enchente levasse tudo embora. Nas montanhas do norte do Paquistão, na região de Apercoísta, as chuvas, as monções representam mais do que um simples fenômeno climático. Elas são uma ameaça constante. O terreno acidentado e os rios caudalosos fazem deste lugar um terreno fértil para cheias repentinas. Em agosto de 2022, o riacho Uxar subiu tanto. Os fortes ventos destruíram uma ponte temporária, deixando a região de Gilgit-Baltistão isolada. A água escura, carregada de detritos e pedras, descia em alta velocidade. A ponte foi levada pela correnteza em segundos. A água pode ser incrivelmente poderosa. Uma corrente com apenas 60 centímetros de profundidade já é capaz de arrastar um carro. Agora imagine essa força multiplicada, misturada com lama, pedras e detritos. Essas avalanches podem destruir tudo em seu caminho, arrasando estradas, pontes e até mesmo vilarejos inteiros em apenas alguns minutos. Num piscar de olhos, a violência da corrente e os destroços destruíram completamente uma aldeia. As casas desintegraram-se. As estradas foram engolidas pela correnteza, e tudo em seu caminho desapareceu, deixando um vazio absoluto. Na Índia, inundações e deslizamentos de terra. Os deslizamentos de terra também causaram enormes perdas humanas e devastaram comunidades mergulhadas no caos. Quando a natureza transborda, seu poder é absoluto. E nem sempre há como evitar isso. Era uma tarde tranquila no Brasil. Um homem estava aproveitando seu jardim enquanto uma chuva fina caía. A princípio, não parecia preocupante, mas logo a água começou a acumular-se em excesso. Rápido, de alguns prédios próximos, a água jorrava descontroladamente. O solo com drenagem deficiente não resistiu. Em segundos, seu jardim estava arruinado. Transformou-se em um rio, e a força da água derrubou as paredes de sua casa. O homem mal teve tempo de escapar. O que parecia uma simples garoa transformou-se em um aguaceiro. Transformou-se numa inundação repentina. A água acumulada no canteiro de obras, combinada com o mau tempo, a drenagem causou a inundação. Que o solo cedesse. A força liberada foi tão grande. Um incêndio de grandes proporções que destruiu paredes, móveis e tudo em seu caminho. Embora não tenha havido vítimas fatais, os danos materiais foram devastadores. Este evento deixou claro que, quando o erro humano se combina com as forças da natureza, as consequências podem ser imprevisíveis e destrutivas. A Groenlândia, conhecida por suas vastas e remotas paisagens, onde o gelo e as montanhas dominam o horizonte, a vida se desdobra em relativa tranquilidade, longe da agitação das grandes cidades. No entanto, a natureza tem suas próprias regras e, às vezes, os habitantes dessas áreas isoladas enfrentam eventos surpreendentes. Desta vez, um tsunami atingiu a costa com uma fúria inesperada, deixando um rastro de destruição.
Este tsunami foi causado por um raro terremoto de magnitude 4,0. Um fenômeno raro na região. A onda gerada foi suficientemente poderosa. Destruir várias casas e deixar feridos, embora felizmente não tenha havido vítimas fatais. Este evento demonstra como, mesmo em lugares remotos como a Groenlândia, os desastres naturais podem alterar radicalmente a vida, desafiando a calma da região com uma força imprevista. Imagine que você está em casa, levando uma vida tranquila, quando de repente a Terra começa a tremer com uma força imparável. O terremoto sacode tudo ao seu redor. E as câmeras de segurança registraram o momento exato da tragédia. Você pensou que o pior já tinha passado? Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais assustador. Uma onda gigantesca atingiu violentamente a propriedade, arrastando tudo. O terremoto de magnitude 7,5 que atingiu a Indonésia em setembro de 2018 foi seguido por um tsunami devastador. A combinação desses dois desastres naturais gerou uma energia destrutiva que arrasava casas, ruas e cidades em minutos. Embora terremotos são comuns na região, o tsunami subsequente foi completamente inesperado, multiplicando o caos. Este evento mostra como os desastres naturais podem atingir, em sequência, transformando uma ameaça inicial em uma catástrofe imparável em questão de muito pouco tempo. Em pouco tempo. Num dia que parecia normal, os moradores de Ellicott City jamais imaginaram o pesadelo que iriam viver. A rua principal tranquila, famosa por seu charme e movimento. O riacho que ali circulava diariamente transformou-se em questão de minutos num rio caudaloso. A água descia com força, arrastando carros, caminhões de lixo e qualquer objeto em seu caminho, desencadeando uma cena de caos absoluto. Esta não foi a primeira vez que Ellicott City